E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos continuar aí fazendo esse caderno da cidade. Unidade 2, você vai encontrar aqui a atividade 3 na página 50. Vamos ler então. A mãe de João fez um bolo para dividir igualmente entre 10 pessoas. Dividir igualmente entre 10 pessoas. Cada um deles comeu uma parte igual do bolo. Qual é a fração que representa a parte do bolo que cada um comeu? Represente essa quantidade na forma decimal. Então, nós temos um bolo que foi dividido em 10 partes. Cada pessoa comeu 1/10. É assim que eu escrevo essa fração. 1/10. Aliás, essa é uma fração que chamamos decimal. Fração decimal. O denominador é igual a 10. Bom, 1/10 também é a mesma coisa que, veja, 1 dividido por 10. 1/10 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Bom, nessa parte aqui pode ser um pouco complicado se você não lembra ou se você não aprendeu divisão, tá? Porque aqui é um processo um pouco diferente do que estamos acostumados, até mesmo porque o 10 não cabe nenhuma vez no 1. Mas se você lembrar lá do material dourado, e se nós representarmos a unidade como sendo essa barrinha aqui, ó, isso daqui é uma unidade. Mas podemos cortar ou quebrar ou dividir essa unidade em 10 partes. Dessa forma, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as partes são iguais, tá? Eu que não consegui fazer o desenho direito. Mas cada partezinha dessa daqui damos o nome de 1/10. 1/10 é a 10ª parte da unidade. Fazendo na divisão, 1 eu transformei em 10 partezinhas, então isso daqui já não é mais uma unidade, são 10 décimos. Por isso aqui na casa das unidades vai ficar 0. E o que vai aparecer no resultado é depois da vírgula. Ainda não aprendemos isso, mas vamos aprender números decimais. 10 dividido por 10 dá 1, e 1 vezes 10 dá 10, e o resto é 0. Então, como ficou a fração na forma decimal? 1/10. Essa fração é 1/10. É assim que escreve. 1/10. 0,1. 1/10. Tudo bem, vamos ver mais isso na sala de aula ou aqui se você está no ensino remoto. Vamos ver aqui mesmo com outros vídeos, tá? Mas é isso. E como é que eu leio esse número? Também é igualzinho como que eu leio a fração. 1/10 aqui, isso aqui também é 1/10. João fez o desenho de um jardim retangular e dividiu-o em 10 partes iguais. Pintou em 3 cores diferentes, uma para cada tipo de flor, e mostrou o desenho para o seu pai. Veja. Temos aqui, ó, rosa, laranja e lilás, sei lá, roxo. Represente na forma fracionária e decimal a parte destinada a cada tipo de flor. Então, vamos lá. Nós temos 3 partes aqui, ó. A flor aqui rosa, não sei que cor que deve ser essa aí, mas eu vou chamar de rosa. Ah, tá escrito aqui, né? Rosa. São 3 partes em 10. Forma fracionária. 3 partes em 10. Na forma decimal, veja que não precisamos fazer a divisão, armar a conta. Simplesmente, quando nós temos alguma coisa dividido por 10, nós vamos movimentar uma vírgula. Vou colocar aqui, ó, a cada zero que tiver aqui embaixo, eu conto uma casa decimal. Então, nós temos uma casa de trás para frente, completa com 0. 0,3 ou 3 décimos. O roxo também são 3 décimos. Então, 3 décimos, que é a mesma coisa que 0,3 ou 3 décimos. É assim que lemos esse número, 3 décimos.
Já a laranja tem 1, 2, 3, 4 décimos. Nós temos 4 décimos, que é a mesma coisa que 0,4, pelo motivo que eu acabei de explicar aqui, ó. Quando nós temos divisão por 10, por 100 ou por 1000, simplesmente nós movemos a vírgula para a frente do número. Mas explico isso em outros vídeos, tá? Vamos continuar. O pai de João gostou da ideia dos canteiros de flores. Ele fez uma pesquisa e descobriu que 8 entre 10 pesquisadores, é, 8 entre os 10 pesquisados disseram que valia a pena plantar flores. Escreva com uma representação fracionária e com uma representação decimal o resultado da pesquisa do pai de João. Então, nós temos 8 em 10, 8 décimos. Fracionária, na forma decimal, 0,8, 8 décimos nas duas representações. 4. Para o bolo que a mãe de João fez, além de outros ingredientes, é necessário 1/5 de 1 litro de leite. Em 6 bolos iguais, quanto de leite será utilizado para fazê-lo? Bom, nós temos 1/5 de 1 litro. Para fazer 6 bolos, nós vamos então ter 6 vezes essa quantidade, né? Então, 1/5 vezes 6 vai dar um total de 6/5 de 1 litro. 6/5 de 1 litro para fazer 2 bolos, 6 bolos iguais. Quanto de leite será utilizado para fazê-los? 6/5, tá? Para fazer 5 bolos, 1 litro. Para fazer 6 bolos, vai precisar de 1 litro mais 1/5. 1/5 para cada bolo. Isso que essa fração aqui, ó, ela dá mais que 1, né? Uma fração, o quê? Imprópria. Fração imprópria. Se você já teve aula presencial, você lembra que fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Fração imprópria, pois representa mais que a unidade. Você percebeu que nos itens 1, 2, 3 e 4 da atividade 3, embora todos tivessem como resposta um número racional, olha só quanta novidade nessa apostila, né? Porque ainda não falamos sobre isso, número racional. Se bem que quem teve aula presencial comigo ouviu falar, quando eu fui falar de fração, eu falei de número racional, mas nada mais é que frações, tá? Número racional são as frações. A ideia do enunciado nem sempre é a mesma. Os números racionais têm significados diferentes e eles dependem do contexto em que são utilizados. No item 1, a ideia relacionada é a divisão, ou seja, de repartição entre partes iguais. Nesse item, temos um bolo para ser repartido igualmente entre 10 pessoas. Elabore um problema com essa ideia. Então, nesse caso aqui, você vai ser o autor de um problema. Você vai inventar um problema usando a ideia de fração como repartição, dividir em partes iguais. Você pode usar a ideia do bolo e mudar a quantidade de pessoas, por exemplo. Tá? Ou você pode dizer que eu comprei um pacote com 50 balas e tenho que repartir com os meus irmãos. São 5, eu tenho 5 irmãos, 50 balas para 5 irmãos. Qual é a fração que cada um, que corresponde, né, à quantidade de bala que cada um vai receber se eu dividi-las igualmente entre nós? São eu mais 4 irmãos, na verdade, né? O total de irmãos são 5. Isso é uma situação hipotética que eu acabei de inventar, você pode inventar uma também. Bom, no item 2, o canteiro foi dividido em 10 partes iguais e pintado em cores diferentes, cada cor para um tipo de flor. 3 partes foram pintadas de roxo, outras 3 pintadas de rosa e as últimas 4 partes ficaram laranja. Para o terceiro canteiro, é a ideia de partes de um inteiro. Nós temos a fração como divisão em partes iguais e também nós temos as frações como partes de um inteiro, ou partes do todo. Elabore um problema com essa ideia. Então podemos dizer o seguinte: meu papai ou minha mamãe gasta 1/3 do seu salário com o aluguel, uma parte do todo.
Você pode inventar uma outra aí, qualquer situação, que tem essa ideia de parte de um todo. Então, a primeira ideia era a divisão, um bolo repartido em 10 partes, é 1/10 cada pessoa, e depois nós temos a partes do todo, é 1/3 de alguma coisa, 1/2 de alguma coisa, né? No caso do item 3, é feita uma comparação entre a quantidade de pessoas que responderam sim na pesquisa e o total de pessoas pesquisadas, ou seja, 8 de 10, ou 8/10. No item 4, a ideia é de índice. Partes de 1 litro, 1/5 que se repetem na receita desse bolo, adequando-se à quantidade de bolos que será feita, 6 bolos. Elabore um problema em que o número racional apareça com a ideia dos itens 3 e 4. Então você pode inventar uma receita de bolo dizendo que para fazer um bolo é necessário 1/6 de quilo de farinha de trigo. 1/6 de quilo de farinha de trigo. Fazer 5 bolos, quanto de farinha de trigo será necessário? Por exemplo, né? Mas você pode inventar um que eu sei que você consegue. Discuta aí com a sua família, veja se eles têm algumas ideias para te ajudar, tá bom? Mas há mais um significado dos números racionais que ainda não foi abordado quando se quer obter o número 1 a partir de uma fração, por exemplo. Como fazer para transformar 1/3 no número 1? Basta fazer 1/3 vezes 3 é igual a 1. Obtenha o número 1 a partir das frações. Então, para fazer 1/4 virar 1, precisamos juntar 4 partes. Para fazer 2/5 virar 1, nós vamos precisar de, nesse caso aqui, 2/5 para virar 1, nós temos que multiplicar por 5 meios. Nós temos 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 5, 10 aqui embaixo, isso aqui vai dar 1. Mesma coisa aqui, ó. Então, quando tem diferente de 1, você tem que multiplicar pela fração inversa, ó, 4/3, ou pelo inverso da fração, né? Então, o que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Aí você vai obter o número 1. Multiplica pelo inverso da fração. Quando é 1, basta multiplicar pelo denominador, tá? Quando não é 1, multiplica pelo inverso. É só inverter a fração aqui na hora de multiplicar e vai dar o mesmo resultado em cima e embaixo. Isso que é importante. Para a fração ser correspondente à unidade, basta que o numerador seja igual ao denominador. Quando eu multiplico 5 por 4, vai dar 20. E 4 por 5 vai dar 20 também. Se você não entendeu, ó, vou colocar aqui as frações. Isso aqui, 4 vezes 1/4 vai dar 4/4. Tá? Isso aqui é igual a 1. 2 vezes 5, 10. E embaixo, 5 vezes 2 dá 10 também. Isso aqui também, ó, 10 dividido por 10 vai dar 1. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 3 também é 12. Isso aqui também é 1, porque o numerador é igual ao denominador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Isso aqui também é 1. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5 também é 20. Isso aqui também é 1. Então, basicamente, essa é a ideia. Vamos ficar por aqui. Vejo vocês na atividade 4 logo mais. Um abraço a todos. Até a próxima. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.